Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia aqui de novo. Estamos aqui agora para falar sobre ela, a meiose. A nossa segunda aula então sobre divisão celular. Vem comigo. Galera, a meiose, eu espero que nessa altura do campeonato, a essa altura, você já tenha visto a nossa aula de mitose. Se você não viu, vai lá dar uma olhada em mitose primeiro, porque a mitose é um processo de divisão celular, assim como a meiose, só que a mitose é um pouco mais simples. A mitose é aquele processo que tem uma etapa só, uma divisão só, né? Uma célula se divide ao meio, passando, claro, por prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas uma célula se divide ao meio, formando duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. A mitose é uma divisão equacional. A meiose, vai aparecer aqui para ti agora um esquema básico geralzão da meiose. Repara uma coisa, a meiose é uma divisão que envolve duas etapas. Nós temos a meiose 1, que é uma etapa reducional, onde eu tenho redução do número de cromossomos, então eu vou alterar a ploidia. E temos uma meiose 2, que é uma divisão equacional, assim como era a mitose, que é uma divisão para separar cromátides, não altera a ploidia, portanto. Então vamos lá, a meiose já está observando aqui do lado uma diferença grande em relação à mitose, que ela tem duas etapas, e lá o número de células formadas. Lá na mitose tu tinha uma célula formando duas, aqui tu tem uma célula se dividindo duas vezes para formar 4 células filhas, e essas células filhas têm metade do número de cromossomos que a célula mãe. Portanto, voltando aqui, a meiose ela é uma divisão um pouco diferente, ela serve para originar células com metade do número de cromossomos. Portanto, uma coisa que tem que ficar bem clara na tua cabeça é que uma célula, para ela sofrer meiose, ela não pode ser haploide. Uma célula N não pode sofrer meiose, senão as células filhas, as 4 lá do final, teriam que ser N sobre 2, e aí não ia dar. Beleza? Mas é óbvio que a gente precisa falar um pouquinho sobre as etapas dessa meiose. Por isso que eu preciso que tu tenha visto a aula de mitose antes, porque as etapas se repetem. São as mesmas prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então tudo que acontece durante uma prófase de mitose, aquele lance de desaparece carioteca, o cromossomo condensa, desaparece nucleolo, centríolo migra para o polo, tudo vai acontecer aqui também. Portanto eu vou focar só no que é diferente entre a mitose e a meiose que a gente está vendo aqui. Beleza? Antes de começar, repara aqui, esse quadro, vou até deixar tu dar uma olhada nesse quadro, vou sair um pouquinho da imagem, então eu sei que tem gente que gosta de tirar print do quadro ali, vamos dar uma saída. Vamos dar uma voltada, deu tempo ali, tirou o printzinho, essa é a meiose 1. Então repara aqui, antes de qualquer divisão celular, tanto faz se é mitose ou meiose, temos a interfase, lembra lá da interfase na aula passada? Fase S da interfase, eu duplico as cromátides, duplico a quantidade de DNA da minha célula. Cada cromossomo tinha uma cromátide só, vai passar a ter duas, beleza? Então eu fiz aqui também uma célula diploide com 4 cromossomos, igual a gente tinha no exemplo da nossa aula de mitose, para facilitar um pouco, né? Eu tenho aqui 4 cromossomos, e essa célula vai entrar em divisão, e agora a divisão é meiose, não é mais mitose. Primeira etapa, estamos na meiose 1, que é a divisão reducional. Meiose 1, divisão reducional. Nós temos a prófase 1. Vamos dar uma, isso aqui, é a prófase 1 da meiose ou prófase da meiose 1, tanto faz. O que acontecia lá na mitose acontece aqui também, desaparecimento da carioteca, condensação dos cromossomos, migração dos cromossomos do centríolo para o polo, mas aqui tem uma coisa importante que não existia lá na mitose, que era o quê? Os cromossomos, eles têm pares numa célula diploide, nós temos pares de cromossomos. Por exemplo, uma célula tua com 46 cromossomos, você tem 23 pares. 23 cromossomos vieram do pai, 23 da mãe, então eles podem formar pares. Na meiose, é nessa etapa que cada cromossomo vai encontrar o seu par. Então eles vão localizar o seu par e vão se aproximar ali. Tá? Então os cromossomos homólogos, eles vão começar a procurar seus pares. Essa prófase 1 é uma etapa bem longa, ela se subdivide em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ai, professor, eu vou ter que saber todos esses nomes, é muito difícil. Cara, na verdade, para uma prova de ensino médio, assim, tá, um vestibular, não necessariamente. É legal saber que existem 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eu tenho uma professora, a grande Yarinha, uma professora da universidade, que me fez uma frasezinha que era assim, lelé, zizi, paquera, didi,
lelé, zizi, paquera, didi. Tá aparecendo a frase aqui pra ti, ó. Lelé, zizi, leptóteno, zigóteno, paquera, paquíteno, diplóteno, diacinese, didi. Lelé, zizi, paquera, didi, sacou? Ah, frasezinha bonita. Mas por que que eu tenho que saber essa subfase? Porque existe uma subfase, tá? O paquíteno, então, o leptóteno, zigóteno, no paquíteno, nós podemos encontrar o crossing over. Crossing over, galera, crossing over é quando eu tenho uma troca de pedacinhos de cromátide entre cromossomos homólogos. Então repara, prófase 1, lembra, depois de prófase vem metáfase. Então nós temos aqui, ó, a metáfase 1. E olha o que aconteceu. Presta atenção, porque lembra que a metáfase é a fase onde os cromossomos estão mais visíveis, o máximo grau de condensação, eles já estão ligados às fibras, mas olha a diferença da imagem que nós tínhamos lá para a mitose, para essa imagem aqui da meiose. Lá na mitose nós tínhamos os cromossomos alinhados, enfileirados, um embaixo do outro. Aqui eu não falei que os cromossomos começaram a encontrar seus pares? Então tu observa os cromossomos homólogos pareados. Homólogos são cromossomos que formam um par e eles estão cada um do ladinho do seu par. Essa imagem só existe na meiose. A etapa seguinte eu vou ter que separá-los. Separar esses cromossomos, porque eu não vou formar célula com metade do número de cromossomos, então eu vou ter que separar um cromossomo homólogo do outro. E aí repara nesse parzinho aqui, ó. Tá vendo que nesse cromossomo que eu fiz em laranja, ele acabou levando um pedacinho do homólogo dele que eu estava em roxo? Isso é crossing over, recombinação, permuta. Isso é muito importante porque aumenta a variabilidade genética, né? Os genes que estão em cromossomo, alelos, podem passar para o outro cromossomo e assim vai. Isso aumenta a variabilidade genética. Lembrando, crossing over só ocorre na meiose, não tem crossing over na mitose. Ele acontece na prófase 1 e não é obrigatório acontecer. Pode acontecer crossing over, pode não acontecer, beleza. Anáfase 1, vamos lá, nós temos essa anáfase 1 da meiose, ou anáfase da meiose 1, eu tenho a separação desses cromossomos homólogos. Lembra, encurtamento das fibras, vou puxar, olha aqui a carinha de desespero, não me leve! Não! E levou, e cada cromossomo homólogo vai para o seu par, e aí não tem mais chororô, não tem escapatória. Quando passar para a telófase 1, isso é uma telófase 1, você já vai ter os cromossomos homólogos separados. Então repara uma coisa, telófase, volta a carioteca, volta a nucleolo, o cromossomo descondensa. Eu formo, ao final da meiose 1, duas células com metade do número de cromossomos, eu reduzi a ploidia delas. Eu comecei com 4 cromossomos aqui na minha célula e vou terminar com 2 cromossomos. Mas a meiose não para por aí, porque você sabe que uma célula, quando está em intérfase, os cromossomos dela estão simples, não estão duplicados. Os cromossomos, cada um tem uma cromátide só. E o que tu está observando aqui? Cada cromossomo com 2 cromátides. E não pode ficar assim. Por isso que a meiose vai ter a segunda etapa, que é a meiose 2, que é o que a gente vai ver agora de maneira bem rápida, porque a meiose 2 é como se fosse igual a uma mitose. Eu tenho só separação de cromátides. Agora nós vamos trocar a tela, eu vou sumir aqui, eu vou trocar a tela e aí depois eu vou aparecer. Bora lá, então vamos! Então bora, galera, agora para nossa segunda etapa da meiose, a chamada meiose 2, que é uma divisão equacional. Equacional, como era a mitose. Simplesmente eu tenho a separação das cromátides. Vou sair da tela para tu dar aquele print maroto, sair da tela, vamos dar aquele print. Voltei para a tela porque é o seguinte, lembra que a meiose 1, eu tive uma célula que se dividiu ao meio e formou 2 células com metade do número de cromossomos, eu diminui a ploidia. Então eu tinha uma célula com 4 cromossomos lá no início, formei 2 células com 2 cromossomos e agora eu vou para a meiose 2. Então eu estou mostrando aqui cada uma daquelas células filhas passando por esse processo de meiose 2. Na meiose 2 nós teremos as mesmas etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu não vou precisar agora falar para você tudo de novo, aquilo que ocorre na prófase, o que ocorre na metáfase, o que ocorre na anáfase, o que ocorre na telófase. Lembra? Isso vai ser igual, vai se repetir. Prófase, nós vamos ter as mesmas coisas, desaparecimento de carioteca, centríolo migrando para o polo, cromossomo dando aquela condensada. Cara, isso aqui é a mesma coisa. Então, você
se der uma olhadinha lá na meiose 1, der uma olhadinha na aula de mitose, já sabe o que ocorre em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu só quero chamar, obviamente, a atenção para que quando tivermos aqui uma metáfase 2, lembra, o cromossomo não possui mais o seu par. O seu homólogo já foi para uma outra célula. Então nós não temos mais pareamento de homólogos, cromossomos lado a lado. Aqui não. Aqui eles estão alinhados na placa equatorial, presos às fibras do fuso. Lembra disso? Então nós teremos na sequência a separação dessas cromátides, lembra o encurtamento das fibras, ou puxar uma cromátide para um lado, puxar uma cromátide para o outro. Então na anáfase 2 nós teremos uma separação das cromátides irmãs, não mais separação dos cromossomos. Separação dos cromossomos homólogos foi na meiose 1, meiose 2, separação das cromátides irmãs. E aí lá no final uma telófase, onde eu vou precisar fazer a citocinese, lembra citocinese que a gente viu lá na mitose, na meiose 1, citocinese, estou separando aqui os citoplasmas, volta a carioteca, volta nucleolo, cromossomo descondensa, todas aquelas coisas típicas de uma telófase. Mas aí repara uma coisa, nós temos aqui ao final da meiose 2, 4 células, tá? Então eu comecei aqui com 2 células, cada um vai se dividir ao meio, forma 4 células, com o mesmo número de cromossomos dessas que iniciaram a meiose 2. Mas se eu for comparar com o início da meiose, aquela célula que começou o processo de meiose, eu tenho aqui metade do número de cromossomos. Comecei com uma célula com 4 cromossomos, ela passa por meiose 1 e meiose 2, e lá ao final do processo eu encontro 4 células com metade do número de cromossomos da célula original. Beleza? Tudo certo? Lembra, representando aqui, ó, aqueles cromossomos que eles tinham trocado um pedaçozinho? Lembra, um cromossomo foi, trocou um pedaço, e é isso que nós estamos observando. Olha, ele levou, isso aumenta a variabilidade genética, o tal do crossing over que ocorre ali na prófase 1. Então, galera, esse é o processo de meiose. Se você entende uma mitose, não há por que não entender a meiose. Ela apenas coloca uma etapa a mais, que é a meiose 1, que é a reducional. Ela bota uma etapa a mais para que tu possa reduzir o número de cromossomos. Vale a pena ficar esperto quando que nós fazemos meiose. Lembra, os animais fazem meiose para formar os seus gametas. Os gametas dos animais, eles são haploides, aí tu tens a união dos dois e forma o zigoto, que é diploide. As plantas, por exemplo, fazem uma meiose para formar esporos. Então a meiose intermediária espórica forma esporos haploides. Esses esporos é que vão germinar, dar origem a gametas por mitose. E aí, então, essa é a grande diferença. Não importa se é um animal, se é uma planta, a meiose serve para formar células com metade do número de cromossomos. Valeu, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de comentar aqui comigo. Eu preciso saber a tua opinião, preciso saber se você está gostando das aulas, se não está gostando, se você quer sugerir temas para futuras aulas. A biologia é tão ampla, tão diversa, eu preciso saber o que você quer de mim, o que você quer que eu grave, te ajudar a estudar, passar na prova, passar no Enem, passar de ano, nos vestibulares e ser feliz. Valeu, galera, foi um grande prazer, abraço e até a próxima aula.